Boa noite, meus amores. Como prometido, cheguei aqui para ministrar uma palavra de Deus sobre a sua vida. Noite de sábado, já são 22 horas e 13 minutos. E eu já cheguei aqui para abençoar a sua noite, para que você durma tranquilo na presença do Senhor, tá? Desejar que o teu final de semana seja abençoado, Cristiane, Michele. Que Deus venha fazer algo extraordinário na sua vida, viu? Obrigada, Cristiane. Hoje foi um dia muito corrido. Deixa eu afastar um pouquinho aqui. Hoje foi um dia meio corrido. A gente chegou agora no hotel e tô cansada pra caramba hoje, viu? Mas aí, tô aqui pra poder, antes de dormir, trazer uma palavra de Deus pro coração de vocês, tá? Vocês estão bem? Vocês estão bem? Me tava com saudade. Se você tem Bíblia, abre a tua Bíblia comigo aí no livro de Isaías, capítulo 35. Sheila, você quer engravidar de gêmeos, um casal? Eu profetizo na tua vida, em nome de Jesus. Obrigada, Cristiane Silva. Vocês são engraçados. Boa noite, Cléo. Oi, irmã Suyara. Boa noite. Para você que já chegou, compartilha o live. Gente, tem um live nosso que a gente fez em São Paulo. Nós chegamos a alcançar... Bota esse bicho no calado, Kalina. Nós chegamos a alcançar quase 200 mil pessoas. Então, me ajuda a alcançar outras vidas. Compartilhe agora o live, você que já chegou aqui, para que outras pessoas também sejam alcançadas pela palavra do dia, pelos nossos lives, para que outras pessoas sejam curadas através da nossa oração e que elas sejam agraciadas também com a palavra de Deus. Obrigada, Geisa. Oi, Marinalva. Oi, Suelen. Restauração na sua família. Vamos orar, tá bom? Vamos orar por todos vocês. Vamos lá. Isaías, me também ama você, Nani. Cleide, a Kalina sempre pagando o mico aqui. Ela liga o live ali, faz barulho, o bicho fica fazendo barulho. Assim mesmo. Vem cá, Kalina, dá um oi pro povo. O povo tá chamando. Pera aí que ela tá chegando. Vem, Kalina. O povo quer ver tua cara. Chegando, chegando. Olha aí, gente. Oi. A Kalina! Eu tenho que assistir ela ao vivo também aqui pelo live. Esqueça não, irmão Leandro, pode deixar. Vamos lá. Isaías capítulo 35 diz assim no versículo de número 3º, tá? Você sabe que eu digo terceiro porque eu não consigo dizer 3, né? Que a minha língua é enrolada, eu não consigo dizer isso. Então eu digo terceiro, que você consegue me entender. Na verdade, vocês não sabem, gente, mas eu era gaga. Deus fez um milagre na minha vida. Olha, quer saber de uma coisa? Deus está mudando o discernimento da palavra aqui. Eu ia trazer uma palavra para vocês em Isaías, mas Deus está mandando eu dar o meu testemunho aqui ao vivo para vocês. Hoje, eu dei o testemunho à tarde na Betel Sede, aqui em Goiânia. Foi uma bênção. E a gente ia transmitir ao vivo, mas a gente acabou filmando e o celular dividiu a gravação. Mas eu vou ler sim esse versículo para você. Aliás, vamos trocar tudo, que o Espírito Santo é que manda aqui, não somos nós. Abre a tua Bíblia comigo no Salmo de número 116. Eu vou compartilhar um pouco do meu testemunho com você e eu tenho certeza que vai edificar a tua vida. Salmo 116, a partir do versículo 1 diz assim: Eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu. Quando lhe fiz a minha súplica, Ele inclinou os seus ouvidos para mim. Eu invocarei toda a minha vida. As cordas de morte me envolveram. As angústias do Seol vieram sobre mim. Aflição e tristeza me dominaram. Então clamei pelo nome do Senhor. Livra-me, Senhor. O Senhor é misericordioso e justo. O nosso Deus é compassivo. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou.
Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Pois tu me livraste da morte, livraste os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Eu criei, ainda que tenha dito, estou muito aflito. Em pânico disse, ninguém merece confiança. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor todos os meus votos na presença do povo. O salmista, quando escreve o Salmo de número 116, ele declara que ele passa por momentos de muita dificuldade. Mas mesmo assim, ele ama o Senhor que escutou a voz dele. O Senhor que veio a ele quando ele fez uma súplica. Súplica significa oração. Quando o salmista estava perdido, ele orou ao Senhor e o Senhor o respondeu. Assim como eu oro e como você ora, e Deus também nos atende. O salmista diz, o Senhor inclinou os ouvidos dele para mim. Assim como ele também inclinou para a minha vida e para a sua vida. Imagina, eu ainda era pequenininha. Eu tinha 6 anos de idade. Nasci numa família muito pobre. Nossa casa era de taipa. Se você não sabe o que é taipa, é uma casa feita de cipó, barro e coberta com palha de carnaubeira. A gente não tinha porta de madeira porque isso era luxo. A porta da nossa casa também era de palha de carnaubeira. Não tinha piso. A gente pisava na areia. E a gente pegava tanta pulga de bicho que os pés da gente chegavam a ficar inchados. E a gente morava na beira de um córrego. E na beira daquele córrego, eu sempre pescava de anzol, mesmo pequenininha, para dar comida para os meus irmãos. Pegava aqueles carazinho pequeno, assava na brasa, às vezes não tinha nem brasa, era só cinza, para a gente poder comer com farinha. E aí o tempo foi passando e quando eu completei 7 para 8 anos de idade, a minha mãe se separou do meu pai. E quando ela separou do meu pai, ela deixou os 7 filhos. Inclusive minha irmã mais nova, de 8 meses, que ainda amamentava. Mas para minha surpresa, Deus já tinha um plano na minha vida. No dia seguinte, de manhã cedo, minha mãe mandou me buscar. E aí a gente atravessou o rio de balsa e chegamos do outro lado, numa cidade chamada Moitas. De lá a gente foi para outra cidade chamada Amontada, no Ceará. Em Amontada, nós fomos direto para a casa das freiras. Só que eu era tão pequenininha, tão raquítica, cabelinho bem caracoladinho, pequenininho. E aí, as freiras resolveram encontrar uma família para me adotar. Alguém que cuidasse de mim. Havia uma família em Amontada que me adotou, né? Essa família, pouco tempo depois que eles me adotaram, eles aceitaram Jesus. Eles foram congregar na igreja adventista do 7º dia, aonde eu aprendi a palavra, eu aprendi a ler a Bíblia. Aos 12 anos eu já tinha lido a Bíblia 2 vezes. Deus começou a me instruir na sua palavra. Ali eu tive muitos dias bons, também dias difíceis. Mas em tudo Deus me protegia. Eu me lembro que o meu sonho era ter uma bicicleta. E todo Natal eu escrevia a carta para o Papai Noel, para ver se o Papai Noel colocava a bicicleta embaixo da minha cama, gente. Vocês acreditam? Eu vou dizer para vocês. Eu nunca ganhei uma bicicleta na minha vida. Inclusive, ontem à noite eu sonhei andando de bicicleta e eu estava me lembrando disso. Nunca tive uma bicicleta. Eu ganhava bonecas, mas não da minha mãe adotiva, nem dos meus irmãos. Eu ganhava porque
Eu cantava em muitos concursos quando eu era pequena, concurso do colégio, concurso da paróquia. Tudo que acontecia eu ia lá, cantava e ganhava uns calungão assim. E às vezes eu ficava com raiva, eu cortava as bonecas, tudinho e queimava. Mas depois de muito tempo, de alegrias e tristezas, não vale a pena eu entrar em detalhes aqui, mas aos 11 anos de idade eu fui violentada. Aos 13 anos eu fui violentada. Aos 14 anos eu fui violentada. Isso quando eu era bem pequenininha também fui violentada. E eu fui crescendo com isso. Eu fui crescendo com esses traumas de que ninguém merecia meu perdão, ninguém merecia minha confiança, ninguém prestava. Pra mim, ninguém prestava. Mas aí eu fui aprendendo a superar. Eu era uma adolescente um pouco rebelde devido a tudo que eu tinha passado. Eu apanhei muito mesmo. Minha família adotiva me batia muito, entendeu? E às vezes ficava assim as marcas no meu corpo e eu ia pro colégio, mas eu entendo que eles não são culpados por isso. Eles faziam isso para tentar me educar, mas tentaram me educar da maneira errada, porque eu entendi que pancada não educa ninguém. O que educa a gente, sabe o que é? É ensinar a Bíblia, é ensinar a palavra do Senhor. Isso é o que educa a gente de verdade. Se você é pai e mãe, não espanca teus filhos não, tá? Você pode fazer o seguinte, coloca eles de castigo, tira aquilo que eles gostam por uma semana, por alguns dias. A Bíblia diz, educa a criança no caminho que deve andar, e quando ela for velha, ela não vai se desviar desse caminho. E eu sou grata por tudo que eu aprendi quando eu era pequena. Mas aos 15 anos, eu resolvi fugir da minha família adotiva e procurar a minha mãe. Não sai do live não, fica aí, presta atenção que vai edificar muito sua vida. Eu fui procurar minha mãe biológica em Fortaleza. Quando eu cheguei em Fortaleza, minha mãe morava com um homem, ela mora com ele ainda hoje, ela é casada com ele, e a gente não se batia muito bem. E todas as vezes que minha mãe chegava do trabalho, ele fazia por onde minha mãe me bater, entendeu? E aquilo me chateava. Até que um dia eu fiquei pensando, poxa vida, eu fugi da minha família adotiva para ver se tinha uma vida melhor, e aqui com a minha mãe eu estou passando praticamente a mesma situação. Então eu conheci uma coleguinha que tinha vindo do interior, e ela disse, vamos jantar com os meus amigos? E eu aceitei jantar com os amigos dela. E aí minha mãe autorizou eu ir, mas ela falou para mim que se passasse de 10 horas e eu não chegasse em casa, quando eu chegasse eu ia levar uma surra. Só que a conversa estava tão boa, gente. A gente comeu naquele dia, brincou naquele restaurante. Quando eu dei por mim, a hora já tinha passado. Era muito tarde. E eu não podia mais voltar para casa. Se eu voltasse, eu sabia que eu ia levar uma surra. Então, eu comentei com eles, não posso mais ir embora. Então, um dos rapazes disse, eu moro só. Vamos para minha casa? E aí a colega disse, vamos para casa dele, não custa nada. A gente foi e essa colega namorava com ele. Depois de 3 dias, a colega sumiu e chegou de madrugada, toda molhada de água da praia, né? Toda cheia de água salgada. E ele virou para mim no dia seguinte e disse, olha, tá aqui o dinheiro, manda a sua amiga embora. Mas como eu ia mandar a moça embora se o namorado era dela? Eu tava ali de penetra. Mas eu tinha que obedecer aquilo que ele estava falando. Eu sempre fui muito inteligente. Então, como eu vi que ele morava só e a casa dele era toda suja, eu comecei a lavar roupa, organizar a casa, fazia comida, deixava tudo organizadinho para quando ele chegasse, ele encontrasse conforto na casa dele. Tudo bem. A colega foi embora. E eu olhei para ele e eu disse, eu não quero ir embora. Eu prefiro morar com você, que eu não conheço, do que ir para casa da minha mãe. E ele disse, você pode ficar aqui, não tem problema. Então, eu fiquei morando com aquele rapaz. 3 meses depois, eu comecei a enjoar. Comecei a ficar chata, mais do que eu já sou, que eu sou chata. E aí, descobrimos que eu estava grávida. Quando ele soube que eu estava grávida, ele foi para a farmácia, comprou remédios e trouxe para mim. Olha, aborta essa criança, eu não quero saber dela. E quando ele falou isso, eu disse, eu não vou abortar essa criança. Não vou abortar essa criança, eu vou ter esse filho.
Mas a minha gravidez foi muito complicada. Eu passei praticamente 9 meses no hospital, eu não comia, só vomitava o tempo inteiro, não tinha força para nada. Toda mulher grávida engorda, né? Fica linda. Eu fiquei só o couro e o osso. E aí, quando meu filho nasceu, eu já frequentava a igreja, estava indo na Assembleia de Deus, já havia conhecido o pentecostalismo, batizada com o Espírito Santo. Eu tinha o maior prazer em cantar na igreja, mas o pastor não me dava oportunidade. O pastor só dava oportunidade para a neta dele. E aí, um certo dia, meu filho já tinha 8 meses e eu amamentava ele ainda. Manifestou um demônio numa vizinha perto da minha casa. E vieram me chamar para expulsar o demônio. E eu deixei meu filho dormindo. E eu fui expulsar o demônio da vida da moça. Quando eu estava lá, para minha falta de sorte, o pai do meu filho chegou em casa. Meu filho estava só, estava dormindo. E ele disse que eu abandonei a criança. Então o que ele fez? Ele pegou meu filho, levou para casa da minha mãe. Eu corri para casa da minha mãe e pedi, pelo amor de Deus, que ela deixasse eu entrar. Eu queria amamentar meu filho, era tudo que eu queria. Meu seio espedrado, quem amamenta sabe, né? Dói o seio da gente. E minha mãe disse que eu não tinha mais filho. Que eu esquecesse aquela criança, que eu não era mais mãe dele. Eu chorei tanto, mas eu chorei tanto. E aí eu fui para casa da minha amiga, chamada Sancler, não sei se ela tá vendo o live aqui agora. Eu dormi lá, pedi que ela me desse um teto para dormir. E eu agradeço aquela família que me deu um lugar, cuidou de mim durante alguns meses. E no outro dia, eu fui de novo na casa da minha mãe cedinho, 6 horas da manhã. Quando eu cheguei lá, o pai do meu filho já estava. E eu pedi para entrar para amamentar o meu filho, era tudo que eu queria. Mas ele me deu 2 tapas. Um do lado e outro do outro, e minha mãe não fez nada. Ela simplesmente me expulsou da casa dela e disse que eu podia esquecer do meu filho. Aquilo me criou uma revolta tão grande. Eu dizia: que Deus é esse? Que Deus é esse que tira um filho de uma mãe? Que Deus é esse tão malvado? Comecei a criar ódio de Deus, ódio da minha mãe, ódio das pessoas, entendeu? E eu fui criando um rancor dentro de mim e eu só queria fazer coisa errada. Eu queria me vingar do que as pessoas fizeram comigo, mas mutilando a mim mesma. Porque no fundo, eu só fiz mal a mim mesma. Então, eu morei alguns meses na casa dessa família e eu conheci um rapaz. E ele disse: você é bonita, é nova, eu vou aliciar você. Então ele começou a me apresentar a homens mais velhos, qual me relacionava com eles, ganhavam dinheiro. Eu comecei a me viciar naquele negócio. Comecei a comprar coisas que eu queria comprar, mas antes eu não podia. Comecei a ir em bons restaurantes, usar coisa boa. Aquilo foi me acostumando. E aí, quando eu completei 18 anos de idade, eu andava pelas ruas da Praia de Iracema de Fortaleza. Quem conhece, você pode perguntar agora: Bispo, você não tem vergonha de dar o seu testemunho? Não tenho. Porque eu não sou mais aquela pessoa, a velha criatura morreu. Eu conto hoje o que Deus fez na minha vida, sabe por quê? Porque Ele me transformou. Eu perambulava pelas ruas de Fortaleza, na Praia de Iracema. Havia uma boate na Praia de Iracema chamada Desigual. Eu frequentei essa boate durante muitos dias da minha vida. A gente chegava ali por volta de meia-noite, virava a noite ali, esperava os clientes e muitas vezes a gente precisava comer, precisava pagar o pensionato onde a gente morava e não tinha como. Então eu tinha que esperar os clientes, dançava a noite toda, bebia, e até que eu conheci um italiano. Esse italiano ele ia embora. Compartilha o live, vai, eu quero que mais pessoas conheçam o meu testemunho hoje. Você que já chegou, compartilha. Esse italiano ia embora e ele disse: eu tenho um presente para você, Kelly. Meu nome de guerra era Ana Kelly. Vai no meu hotel, porque eu vou embora e eu quero te dar um presente. Eu cheguei no hotel achando que ele ia me dar uns dólares, uns euros, né? Quando eu cheguei lá, ele mandou eu sentar e ele disse: vou pegar um presente para você. Quando ele chegou perto de mim, ele trouxe um embrulho assim e ele disse: eu vou preparar para você. Eu perguntei: o que é isso? Ele disse: você vai ver.
Ele pegou um prato, um cartão, um canudo e começou a esquentar aquele negócio, começou a preparar tudo. E aí ele começou a separar as carreiras e me deu um canudo e disse: cheira. Eu disse: cheirar? Ele disse: você vai sentir algo muito diferente. Eu cheirei aquele negócio. Eu cheirei cocaína pela primeira vez na minha vida. Gente, eu senti algo terrível. Eu senti algo terrível, eu suava frio, eu queria desmaiar, eu queria correr, eu queria fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Aquilo era apavorante. Eu achava que eu ia morrer naquela hora. E daí ele mandou eu cheirar outra e outra e outra vez. E ele me deu um embrulho assim e mandou levar para casa. Eu nunca tinha fumado na minha vida. Quando eu cheguei em casa, a minha casa era uma casa de massagem. Que eu nessa época já havia arrendado uma casa de massagem. Voltei, gente. Sinal caiu, já voltei. Tô aqui de novo. Então, eu fui procurar, né, para comprar a droga. E aí eu comprei. Eu consegui comprar e eu comecei a cheirar aquela droga desesperadamente. E eu não consegui mais parar. Santo, lá na casa de massagem, mandei chamar o pai de santo. E eu já tinha feito o meu primeiro pacto com o diabo, eu fui fazer o segundo. Nesse pacto, eu queria que todos os clientes, né, se apaixonassem por mim, algo do tipo assim. E existem outras coisas também que eu fiz, mas eu prefiro não comentar. E aí eu fiz aquele pacto. E aquilo começou a atormentar a minha vida. Eu já não dormia mais. Todos os momentos eu via demônios, ouvia vozes, eles conversavam comigo e isso era terrível. Então, o que aconteceu? Eu comecei a ficar quase louca, precisaria aos psiquiatras, aos psicólogos, e eles diziam: espera aí que eu vou baixar aqui para ver se melhora. Melhorou? Os psiquiatras diziam que eu não tinha jeito, que eu estava passando por uma síndrome do pânico, que eu estava passando por problemas e que eles iam passar remédios para mim poder tomar. Eles passaram para mim Aldol, Frontal, Lexotan, muito remédio. O Aldol é um dos remédios piores que tem. E aí eu comecei a tomar aqueles remédios todos os dias. Chegou um momento que eu tomava 8 psicotrópicos por dia. 8 psicotrópicos por dia. E aí o que acontece? Depois disso, eu comecei a cantar numa banda de forró chamada Passaporte no Ceará. E eu também usava droga nessa época. E depois eu comecei a cantar na Europa. Eu consegui 2 contratos, um na Itália e um na Espanha. Então eu viajava sempre para poder cantar ali em resorts. Mas chegou um momento que eu fiquei... Espera aí, gente, deixa eu ver se melhora. 1 minuto. Melhorou agora? Melhorou? Chegou um momento que eu fiquei tão louca do meu juízo que eu já não conseguia mais viajar. Os médicos tinham medo do que eu poderia fazer dentro do avião. Então eles me proibiram de viajar. Tudo bem. Eu mudei, fui morar num apartamento na Praia do Futuro. Antes disso eu fui na casa da minha mãe. Eu fui passar uma semana lá porque quando eu fechei a casa de massagem, eu fui ameaçada de morte por esse traficante. E eu fui para a casa da minha mãe. E quando eu cheguei na casa da minha mãe olhou para mim e disse: ou você vai para a igreja ou você não mora na minha casa. Eu não quero aqui se você não aceitar Jesus. Eu disse: eu prefiro ir embora, eu não quero ser crente. Então ela me botou para fora de casa e eu fui embora. E aí eu aluguei um apartamento na Praia do Futuro, grande, né? Na época eu já ganhava dinheiro. E eu comecei a morar nesse apartamento sozinha, na beira da Praia do Futuro, em frente à barraca Crocobit. Se você for lá ainda hoje, você consegue ver, é um prédio cinza com vermelho. Todo na madeira, 5 quartos, janela de vidro. E ali foram os piores momentos da minha vida. Onde eu vivi os momentos mais satânicos que você possa imaginar. Como eu fiz muitos pactos com o diabo, ele me tratava como esposa dele. O diabo dizia que eu era a mulher dele. Então todos os dias à noite vinham 3 demônios materializados. Eles não vinham como espíritos, eles vinham como pessoas mesmo. E eles me violentavam a noite inteira. Eles me violentavam, me furavam, o sangue escorria no meu corpo, eu não tomava banho. E tudo que
eu podia ver sobre mim era aquelas moscas verde varejeira que vinham comer o sangue talhado que ficava no meu corpo. E aí as pessoas iam me visitar e elas eram violentadas pelos demônios. Eu escutava as pessoas gemendo, eu via elas sangrando e ninguém via nada, só eu via. Era uma coisa, era um lado espiritual que só eu passava por isso. E aí um certo dia, eu estava muito desorientada e eu estava clamando a Deus que fizesse algo na minha vida. E eu tinha um periquito, aqueles passarinhos verdes. E eu tinha passado a noite inteira cheirando pó e sendo violentada pelo diabo. E estava toda machucada, toda roxa. E aí quando eu estava orando a Deus, a minha periquita, verdinho, aqueles pássaros, vocês sabem o que é isso? Ele veio da cozinha e ele começou a morder os meus lábios. E ele falava em língua estranha comigo. E ele dizia: sua boca não foi feita para ser colocado cocaína. Sua boca foi consagrada pelo Senhor para que Deus possa te usar na terra. E aquele periquito, ele mordeu minha boca toda. E ele falava para mim, eu conseguia entender tudo que ele falava. E depois daquele dia, uma semana depois, Deus ele me deu sinais no céu. Eu tive uma visão 6 horas da manhã, quando o sol estava nascendo, onde eu me vi nas nuvens. Havia um dragão, ele queria me engolir, queria me comer viva. Mas, Lucila, certas partes que eu estou contando não tem no meu livro. Mas ele não conseguia, porque vinha um anjo grande e pisava na cabeça do dragão e me libertava daquelas garras. Então, algum tempo depois, o diabo assenta-se à beira da minha cama, porque ele jogava baralho comigo todos os dias. Se desse o naipe, de acordo com o naipe que desse, era o presente que eu ganhava. Geralmente, quando sobrava o coraçãozinho, né, que é acho que é copas, coraçãozinho, nem lembro mais, eles me furavam toda e me ameaçavam de morte. E aí, Satanás sentou na beirada da minha cama e disse: eu quero que você dê uma olhada em tudo que eu dei para você. Você tem uma semana de vida para aproveitar, porque eu vou te matar. Quando eu escutei disso, Elizabeth, não era paranoia de droga não, tá? Eu realmente tive essas experiências. Quando eu escutei isso, eu fiquei atribulada. E eu disse: Deus, eu quero que o Senhor me prove quem tem mais poder, se é o Senhor ou o diabo. Algum tempo antes disso acontecer, Deus havia falado comigo, porque mesmo passando por tudo isso, eu sempre fui muito temente a Deus. E o Senhor falou para mim: eu vou fazer algo na tua vida e ninguém que te conheceu no teu passado vai te conhecer no teu futuro. Porque o que eu vou fazer na tua vida vai ser impactante. E Deus disse: eu vou fazer plástica no seu rosto, eu vou mudar a cor da sua pele, eu vou mudar completamente a sua vida. E às vezes eu dormia e eu acordava e eu via que o meu rosto, os traços estavam um pouco diferentes. A minha testa estava diferente, o meu nariz estava diferente. Então Deus começou a mudar a minha história, tanto por dentro como no meu físico. Ele começou a fazer isso em mim de uma maneira sobrenatural. Então, quando o diabo disse que ia me matar, eu me ajoelhei e eu chorei tanto, gente. Eu chorei tanto na presença de Deus. Gente, o live caiu e muitas pessoas saíram. Compartilha de novo para que as pessoas voltem, tá bom? Nós tínhamos mais de 300 pessoas online e nós agora caímos um pouco. Compartilha de novo para que as pessoas venham. Então, eu orei tanto, eu chorei tanto na presença de Deus, mas parecia que Deus estava calado. Deus não falava nada. Eu orei o primeiro dia, o segundo, o terceiro dia e nada. Deus estava em silêncio. Mas deixa eu te falar, quando Deus fica em silêncio, é porque Ele está trabalhando pela nossa vida. Quando Deus se cala, Ele está preparando o melhor para nós. No quarto dia, eu parei e pensei: poxa vida, parece que eu estou pior. Eu estou usando mais droga do que antes. Eu estou cheirando mais, meu nariz sangrava. Eu não tenho cartilagem no nariz. Hoje eu não tenho cartilagem ainda. E parece que eu estou pior. Esses últimos dias eu tenho usado mais droga do que antes. E aí no quarto dia eu fui na boca de fumo, comprei 5 G de pó e fui para casa. A minha intenção era cheirar tudo de uma vez. Eu queria me suicidar. Eu já havia tentado suicídio 6 vezes. Tinha tomado chumbinho de rato, 78 psicotrópicos, tentado cortar os pulsos, tentado pular do AP. Fiz várias coisas e Deus não permitiu,
porque Ele tinha um plano na minha vida, assim como Ele tem na sua. Então, no quarto dia, eu fui na boca de fumo, comprei a droga, fui para casa. Meu apartamento era muito grande, mas era um vão reto que dava cozinha e direto a minha suíte e à direita e à esquerda os quartos. E eu passei, e quando eu cheguei no quarto, eu ajoelhei, que o diabo é tão imundo que ele faz você fazer as coisas para ele de uma maneira que você só deveria fazer para Deus. Entendeu? Irmã Jaqueline, eu tinha família sim, mas ainda hoje, né, Deus me separou e eu sempre vivi sozinha, como ainda hoje eu vivo sozinha. É o mistério de Deus na minha vida. Ele me chamou assim, como os apóstolos, Ele me separou e Ele me levou de um lugar para o outro, Ele me leva de um lugar para o outro. Então, a minha família, ainda hoje eu não tenho muita comunicação com a minha família. Mas vamos lá, deixa eu continuar. Então eu entrei pelo apartamento, liguei a TV bem baixinho e fui pro quarto. E comecei a preparar a droga. Quando eu ia cheirar a primeira carreira de pó, naquele dia, era mais ou menos meio-dia e meio, um vento forte começou a sacudir a janela de vidro do meu quarto. Mas era um vento tão forte, gente, que eu disse, pronto, eu acho que vai cair tudo aqui dentro do quarto. E quando aconteceu isso, já eu respondo as perguntas de vocês, tá? Eu já caí de joelho e eu já estava chorando. E naquele vento, uma voz forte disse para mim, escuta o que diz o refrão dessa música. É exatamente o que eu vou fazer na sua vida. Eu caí de joelho, eu estava chorando, a televisão que estava na minha sala, parece que ela aumentou sozinha. O meu quarto balançava as paredes do quarto, balançava meu corpo, estremecia, as janelas estremeciam. E eu de joelhos, eu vou colocar aqui para você ouvir. Eu só chorava ao Senhor. Enquanto a música entrava como uma flecha no meu coração e na minha alma. Que brilha a noite como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Esse foi o louvor que tocou naquele dia. E continuava tocando, mas eu estava caída no chão e ali eu fui apagando. Foi acabando minhas forças, eu fui morrendo e de repente eu já não sentia mais nada. E aí o meu espírito, ele saiu do meu corpo, eu fiquei de lado do meu corpo, olhei e eu disse, poxa vida, eu acho que eu morri. Eu acho que eu morri. Só que quando eu falei isso, eu atravessei a parede do meu quarto. E do outro lado eu cheguei em um lugar que parecia a praia onde eu morava. Mas não tinha mar. Era só areia bem branquinha. E eu estava andando sobre aquela areia. Os meus pés estavam sujos. Minhas roupas estavam todas sujas e rasgadas. E eu comecei a chorar e eu perguntava a Deus, o que está acontecendo comigo? Por que eu estou aqui? Que lugar é esse? E aí me veio em mente que eu tinha morrido e que eu estava indo para um outro plano espiritual. Mas de repente, uma pessoa toca no meu ombro esquerdo e diz assim, olha para a tua frente. Quando eu olhei para a minha frente, eu vi 3 pessoas bem distantes. Mas a roupa delas era diferente da minha, brilhava. E eu perguntei para aquela pessoa que estava atrás de mim, quem são aquelas pessoas? E ele disse, ele não falou nada, ele ficou calado, deixa eu mudar aqui. Ele não falou nada. E aí uma segunda pessoa toca no meu ombro direito e diz assim, olha para o céu. Quando eu olhei para o céu, ele se dividiu em 2 bandas. E no meio ficou uma grande escuridão. E aí eu fiquei observando, uma pequena bola de fogo se formou naquela escuridão, mas ela clareava tudo. E eu fiquei olhando e a pessoa disse,
olha para frente de novo. Quando eu olhei, aquelas 3 pessoas se multiplicaram em milhares e milhares de pessoas. Mas eles vinham até mim e eu andava de ré. E eu perguntei, quem são essas pessoas? E por que eu não consigo me aproximar delas? E ele me disse, porque você não foi lavada no sangue do Cordeiro. Eu chorava ainda mais, desesperada. E eu dizia, Deus, isso é o arrebatamento? Se for o arrebatamento, me dá mais uma chance, Senhor. Eu não quero ir para o inferno. E alguém disse, você sabe, Virgínia, que depois que a porta da graça fecha, ela não abre mais para ninguém. E eu disse, mas o Senhor fez promessa na minha vida. E as promessas não se cumpriram. E ali eu fiquei, eu falava com Deus, eu pedia misericórdia, eu tinha certeza que era o arrebatamento, que eu ia para o inferno. Mas aí, aquela pessoa do meu lado direito disse, olhe para o céu de novo. Aquela bola de fogo ficou imensa. Eu não conseguia mais olhar para ela. E então, ao redor dela, vários seres celestiais, com instrumentos compridos de corda, começaram a se posicionar. E eles começaram a cantar um hino. Quando eles começaram a cantar, eu disse, deixa eu cantar essa música também. Eu aprendi quando eu era pequena. E a voz me disse, você não pode cantar. Você não foi lavada no sangue do Cordeiro. E aí, gente, eu fiquei desesperada. Eu chorava, mas eu chorava. De repente, uma mão pegou pela minha cintura e me levou para um lugar negro, escuro. E eu comecei a gritar. Eu disse, eu não quero ir para o inferno. Deus, não me deixe ir para o inferno. E eu voltei de novo para o lugar daquela visão. Quando eu percebi, eu já estava... Como você sabia, disse que não era crente, você disse que tinha usado muitas drogas. Eu já estava no meu corpo de novo. O hino era glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Era esse hino. E aí, quando passaram-se 3 horas e 58 minutos, eu voltei para o meu corpo, mas eu estava como morta. Eu não conseguia me mover, nem falar, nem nada. E naquele dia tinha uma pessoa no meu apartamento comigo. Havia um namorado que eu tinha naquela época, e eu tinha ensinado ele a orar comigo, porque quando os demônios manifestavam em mim, normalmente eu jogava ele na parede, eu batia, arrebentava com tudo. Então eu ensinei ele a ler a Bíblia, a orar e a cantar, para que quando isso acontecesse, ele me ajudasse lendo a Bíblia e orando por mim. E aquela pessoa passou 3 horas e 58 minutos com a face no pó, orando pela minha vida. Depois, quando eu voltei para o meu corpo e eu tentava me mover, eu não conseguia, eu entendi que eu não estava ali só. 2 pessoas, aquelas 2 pessoas da visão, vieram comigo. Um deles pega pelos meus cotovelos e me assenta sobre os meus joelhos. E ele diz para mim, hoje Deus quebra o laço de morte do diabo contra a sua vida. Depois ele disse, Deus vai te levar aos 4 cantos da terra para pregar a palavra dele. Você vai contar a todas as pessoas o que Deus fez por você. E ele falou ao mais, só tem uma coisa, é a última chance que Deus te dá. Quando eu levantei, gente, eu consegui levantar. A droga continuava em cima da minha cama. Os psicotrópicos todos numa sacola, porque eu tomava 8 por dia. E aí eu peguei tudo, joguei na pia, dei descarga e eu disse, a partir de hoje, eu não sirvo mais o diabo. A partir de hoje, a cara no pó é orar com o rosto na terra, na cerâmica, com a testa na cerâmica, no chão. A partir de hoje, eu não sirvo mais ao diabo. A partir de hoje, eu entrego a minha vida nas mãos de Jesus. Foi o que eu falei. Eu corri para a primeira igreja que tinha perto da minha casa. Era uma igreja universal. Ela ficava a alguns quilômetros da minha casa. Eu peguei o carro e eu corri para aquela igreja. Quando eu entrei, o pastor estava pregando.
E eu abri a porta e entrei, ele parou de pregar, colocou o microfone sobre o altar, veio em minha direção e disse: bem-vinda. Eu estava esperando você. Deus me disse que você viria. E ele orou pela minha vida. A partir daquele dia, nunca mais eu usei droga, nunca mais eu ouvi vozes de diabo querendo me amedrontar. Eu comecei a viver o que Deus tinha para a minha vida. Mas levei 4 anos de batalha espiritual para que todos os pactos que eu tinha feito fossem quebrados. Foram 4 anos de oração, de jejum. Foram 4 anos de pessoas ministrando sobre a minha vida, orando por mim. Só quero te dizer uma coisa. No período que eu passei por tudo isso, eu nunca pedi ajuda a ninguém. Eu fico revoltada quando as pessoas chegam para mim e dizem: ah, eu vou me matar porque ninguém ora por mim, ninguém liga para mim. Querido, eu enfrentei o próprio inferno. E sabe quem me ajudou? Deus e a minha fé. Nunca ninguém entrou no meu apartamento para orar por mim. Nunca eu liguei para ninguém chorando. Não, eu usei a minha fé e Deus me honrou. E aí eu me lembro que assim que eu aceitei Jesus, Deus me fez perder tudo. Parece irônico. Perdi tudo. Perdi os contratos na Europa. Perdi o apartamento que eu morava. Deus só não me tirou o meu carro. Sabe o que Deus fez comigo? Eu não gostava de muita coisa, inclusive de pisar na areia, né? Que a minha visão era pisando na areia porque eu não gostava. Deus disse: você agora vai morar em cima da favela e vai construir uma casa no fundo do quintal da sua mãe. Foi o que Deus fez comigo. Me levou para morar quase 7 anos no quintal da minha mãe. E eu disse: Deus, já que o Senhor quer fazer isso comigo, deixa pelo menos eu construir uma casa parecida com o meu apartamento, senão eu vou enlouquecer. Deus permitiu. Eu construí uma casa linda, mas era nos fundos da casa da minha mãe. Ali eu comecei a adorar o Senhor, eu comecei a ser quebrantada, eu comecei a ser trabalhada por Deus. Minha mãe, ela tem ainda hoje um projeto social na Praia do Futuro, ali no Luxor, em Fortaleza. E Deus começou a me usar ali, Deus começou a me usar em libertação, Deus começou a levar pessoas doentes, eu orava, elas eram curadas. E Deus me fez uma promessa. Deus me disse que sopraria o meu nome nos 4 cantos da terra. Tâmara, você conheceu minha casa? Que legal. Deus disse que sopraria o meu nome nos 4 cantos da terra. Mas eu guardo uma palavra que Deus me disse e Ele falou o seguinte: muitos vão se levantar contra a sua vida, mas ai daquele que tocar no só fio do seu cabelo. E isso eu recebi, né, ali na hora que eu levantei do chão, naquele arrebatamento, e eu trouxe comigo. Eu acho que é isso que me fortalece até hoje, sabe? A gente tem enfrentado muitas lutas, muitas dificuldades, muitas afrontas do inferno mesmo, porque o diabo nunca se contentou em me perder. Então ele sempre tentou me atacar, me bombardear, mas o Senhor, Ele fez algo diferente na minha vida. O Senhor me curou da depressão, da síndrome do pânico. O Senhor me curou de todos os psicotrópicos que eu tomava, me curou das drogas e principalmente, Ele curou a minha alma. Você talvez não entenda uma coisa: sua cura, ela não depende de mim. Sua cura, ela depende de você. Quando você coloca a sua vida à dispensação de Deus, Ele faz o sobrenatural na sua vida. Se eu disser para você que hoje eu tenho tudo, tenho. Eu não tenho tudo materialmente, porque, vou te dizer uma coisa, as pessoas veem as fotos, tudo na foto é bonito, tudo é lindo, mas você quer saber? Eu não tenho uma casa própria, eu não tenho um carro quitado, minha conta bancária quase não tem dinheiro, mas eu tenho o principal: a presença de Deus na minha vida. As pessoas julgam muito pela aparência. Deus trabalhou na minha aparência de uma maneira sobrenatural. Deus fez plástica no meu corpo todo, praticamente. Era assim que Ele queria me usar. Ele fez uma promessa, mas Ele pode fazer muito mais por você. Se você acreditar
que Deus tem poder para mudar a tua história, porque Ele mudou a minha, ó, no estalar de Deus, por que Ele não pode mudar a tua? Deus, Ele fez algo tão grande, hoje. Eu sofro de uma enfermidade que ela fica na minha garganta, né? Até o tempo que Deus permitir, se chama faringite aguda. O médico disse que não tinha cura, mas eu uso inclusive o meu microfone. Eu tenho um microfone específico para quando eu vou ministrar. Eu só posso usar o meu microfone devido às bactérias, mas eu não fico triste por isso. Todas as vezes que eu abro a boca, Deus libera o louvor, Deus libera a palavra, as pessoas são impactadas, as pessoas são alcançadas. E você quer saber uma coisa? Eu tenho tudo. Eu tenho Deus. Eu tenho o poder do Senhor sobre a minha vida. E isso é suficiente. Aprendi uma coisa, Deus me provou que o diabo não tem poder nenhum, querido. Nenhum. Tudo que ele vai fazer é com permissão de Deus. E tem uma coisa, o diabo só faz alguma coisa na tua vida se tu der brecha. Porque na verdade a nossa vida pertence a Deus. Nosso presente e o nosso futuro pertence a Deus. Dele são todas as coisas. Hoje nós temos mais de 2 milhões de ouvintes da Palavra do Dia. Pessoas que iam se suicidar e não se suicidaram. Hoje eu recebi o testemunho da Kathleen. Não sei se a Kathleen está assistindo. Ela teve agora à tarde na ministração aqui em Goiânia, onde ela disse: eu ia me matar, bispa. E a minha mãe mandou a palavra do dia para mim. Você falava de suicídio, eu não me matei. Isso para mim é um presente. Pessoas que estavam na UTI, despachadas do médico através de uma oração da palavra do dia. Elas foram libertas, elas foram curadas. Deus é fiel para fazer na nossa vida muito mais do que nós pedimos ou imaginamos. Então, a partir desse momento, eu quero profetizar na tua vida que o mesmo Deus que fez por mim, Ele não é que Ele vai fazer, Ele já está fazendo por você. Coloca a tua fé em ação. Acredita, o melhor de Deus está por vir. Vocês estão perguntando sobre o meu filho e eu vou responder. O meu filho, gente, ele era meu amigo até um dia desse, mas ele arranjou uma namorada que eu não sei o que a namorada botou na cabeça dele, que ele não fala comigo, entendeu? Mas nós vamos orar e Deus vai fazer a obra na vida do meu filho e ele um dia vai viajar comigo, vai ser também um missionário da palavra do dia e vai pregar do meu lado, em nome de Jesus. Ele tem promessa, ele hoje tem 20 anos, ele está se formando em administração, ele mora sozinho e eu creio que o meu filho está nas mãos de Deus, tá bom? Eu também vivo sozinha hoje, mas tenho certeza que o melhor de Deus está por vir na nossa vida. Vamos orar? Eu declaro sobre você essa noite, em nome de Jesus, que o Senhor Deus está entrando na tua vida, quebrando todas as cadeias, despedaçando todo o jugo do adversário. Deus fará de você uma grande trombeta nas mãos dele. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu abençoo você essa noite. Eu abençoo tua casa, abençoo tua família, abençoo teu ministério. E eu declaro sobre você o tempo de Deus, o milagre de Deus, o sobrenatural de Deus, a cura que você precisa, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Eu gostaria de cantar Sonda-me com você. Você quer cantar Sonda-me comigo? É a música da Aline Barros, né? A gente conhece, mas vamos declarar que o Senhor nos usa, trabalha em nossas vidas e Ele enche o nosso coração. Já já eu vou dar o telefone para você receber a palavra do dia. E eu vou postar a foto do antes e depois. Eu já postei, vou postar de novo para vocês, tá bom? Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra.
e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, canta comigo. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Declara do outro lado. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Coloca a mão no coração e declara. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Declare. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, e usa-me. Mais uma vez. Sonda os nossos corações, Senhor. Quebranta-nos, ó Deus. Tu és a nossa força, Espírito Santo. Oh, aleluia. E usa-me, Senhor, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Fazem 12 anos que eu prego a palavra de Deus. Fazem 12 anos que eu sou abençoada pelo Senhor. Você vai receber muito mais de Deus do que você tem esperado. A irmã que colocou aqui, que foi fazer a ultrassom, deixa eu ver, Adriana, eu profetizo que o coração do teu filho, a partir de agora, ele vai ser curado, em nome de Jesus. Estende tua mão assim, ó.
Eu declaro sobre você o tempo de Deus, a cura de Deus, o renovo de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe você. Compartilha a palavra do dia. Para você que está aqui e quer receber a palavra do dia agora, nós temos grupos, tá? Mas os nossos grupos são silenciosos. É somente para você receber a palavra do dia. Eu vou te passar o WhatsApp da Kalina, ela está aqui online agora. É o WhatsApp que você me agenda e que você entra no grupo da palavra do dia, tá bom? É 084 9807 8419. 084 9807 8419. Amanhã à noite, a partir das 19 horas, eu vou estar na Betel, aqui em Goiânia. Eu não moro em Goiânia, para a irmã que estava perguntando qual igreja eu congrego, que querida, eu sou presidente do Ministério Internacional Sopro do Espírito, tá? Nós, no momento, só temos em Feira de Santana e pretendemos abrir em outro estado, surpresa, em breve. Então, você amanhã, 19 horas, está convidado para estar comigo no setor aeroporto Goiânia, na igreja Betel. 19 horas eu vou estar ministrando a palavra de Deus e a minha agenda está aberta para Teresinas dos dias 30 de maio a 2 de junho, tá bom? Grande abraço para você. Dia 26 de agosto, nós vamos ter aí um grande evento no Teatro de Paulínia, com a palavra do dia, aí em São Paulo. Você vai adquirir o seu convite, vai ser bênção, Deus vai abençoar você. Então, um ótimo final de semana, Deus te abençoe, Deus te proteja, dorme bem, compartilha o live, compartilha meu testemunho, para que outras pessoas sejam abençoadas. Um beijo, me ama você. Ah, deixa eu te falar, quem me patrocinou aqui em Goiânia foi Império, Lojas Inovar, Paulos Cabeleireiro. E se você souber que eu vou estar na tua cidade e você quiser também que eu vista a tua marca e te divulgue, tá bom? Você me patrocina me vestindo, trabalhando meu cabelo, minha maquiagem, e eu vou também tá aí divulgando a sua marca, a sua loja, tá certo? O telefone é 084 99807 8419. Tchau, ótima noite, fui. Daqui a pouco eu mando a palavra do dia para você.